Bom dia. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Daremos continuidade à nossa reflexão sobre política e ordenamento territorial, né? Eu espero que vocês tenham revisto os vídeos, né? E porque sempre quando a gente revê, dá alguns insights, a gente percebe alguma coisa diferenciada, então isso ajuda. Eu espero que vocês tenham revisto, né? E hoje eu tinha dito que ontem eu ia postar um texto sobre território, mas depois eu disse não. Eu vou colocar um sobre um pouco o que eu falei do início antes de chegar em território, porque eu penso que aquilo que é fundamental, né? E é um texto que eu gosto muito, eu espero que vocês tenham gostado também, sobre o pensamento do Milton Santos, né? Sobre a teoria social do Milton Santos. Então, hoje nós continuaremos a nossa reflexão, né? E vamos pontuar uma coisa, um aspecto que é a ideia do ordenamento territorial e aquilo que o Milton Santos chama da psicoesfera, né? Da psicoesfera. E também o ordenamento territorial enquanto um evento, né? Aí depois, se a gente conseguir falar dessas duas coisas assim, a gente vai, num segundo momento, falar da ideia disso bem aqui, de ordenamento e representação. Ordenamento, melhor dizendo, região e representação. Tá? Muito bem. Veja, ontem na terça-feira nós falávamos o quê? Nós falávamos que o nosso propósito era fazer uma leitura geográfica da relação entre política e ordenamento territorial. Essa leitura geográfica, ela implica em ter o espaço como personagem principal da reflexão. Personagem principal da reflexão, né? O espaço uno e trino. O espaço que tem uma área, o espaço que é construído a partir da apropriação do ser humano dessa área, né? Apropriação e transformação por meio do trabalho e da técnica, né? E também esse espaço, ele é uma condição de existência, né? Esse espaço ele vai ser uma condição de existência à medida em que ele vai desenhar uma morfologia, uma configuração espacial sobre a qual as gerações vão produzir e reproduzir suas condições de vida, tá? Então, ele não é uma entidade passiva, ele não é uma entidade inerte, né? Ele é uma condição para a própria produção e reprodução da sociedade, né? Nós falávamos que, para compreender o ordenamento territorial, nós precisávamos falar de conceitos como Estado, poder, política, né? E território, né? Falamos que uma chave para compreender o ordenamento territorial é a ideia de Estado, né? O Estado não como um bloco monolítico, o Estado ele não como uma entidade pública, porque o Estado, enquanto uma entidade pública, é o que ele deveria ser, né? Ele deveria ser, que é o que o Hegel fala, o Estado ele é a razão universal, não é? Então, o Marx vai dizer, olha, o Hegel ele viu o Estado não como ele é, mas como ele deveria ser, porque o Estado
ele deveria ser um Estado público para todos, mas o Estado ele não é um Estado público, é um Estado que trabalha para manter a hegemonia do bloco no poder. Né? Com isso, eu não estou advogando uma ideia de um Estado mesquinho, não é isso, de um Estado que faz maldade, não é isso, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, que o fundamental do Estado é garantir a reprodução da sociedade, e para garantir a reprodução da sociedade, ele precisa fazer com que as desigualdades sociais e com que os conflitos eles se mantenham minimamente toleráveis. Então, para se manter minimamente toleráveis, é preciso que esse Estado faça determinadas concessões, porque se não houver essas concessões, vai acontecer de que a sociedade ela mergulhe em conflitos, né? Então, coisas como educação pública, como saúde pública, coisas como estrada, coisas como segurança, coisas como legislação trabalhista, coisas como legislação ambiental, são todas concessões que necessárias à reprodução da sociedade. Então, de um lado, o Marx está correto quando ele fala que a classe dominante é a classe ideologicamente dominante, né, e que o Estado ele é hegemonizado pela classe dominante. No entanto, a sociedade não é composta só pela classe dominante ou pelo bloco do poder. Esse bloco no poder, para estar no poder, ou para garantir que a sua proposição de poder se mantenha, ele precisa construir a reprodução social. Né? Então, ele precisa que todas as ele precisa criar mecanismo para que todos os segmentos sociais se reproduzam. Não é? Se reproduzam. Então, então ele vai criar condições para que, desde que a elite possa fazer os seus gastos, até ele vai criar condições para que também o sem nada continue tendo nada. Né? Então, o que eu quero dizer é que a reprodução social é algo muito mais complexo. Né? Ela é algo muito mais complexa do que a produção social. Mas, enfim, aí é fundamental, então, entender a política nesse aspecto relacionado ao bloco no poder. Porque a política relacionada ao bloco no poder é o que ela vai permitir compreender a alocação de pessoas e objetos técnicos pelo espaço. Aí nós falamos sobre território, né? Né? Então, eu tentei recuperar um pouco o que nós conversamos, porque eu sei que as coisas elas são relativamente densas, né? Elas são relativamente densas. Então, eu peço foco, né, para poder compreender. Eu espero que vocês estejam com um caderninho de vocês anotando aí, ou então pensando, né? Não vão cair na ilusão de que basta assistir a aula para compreender, né? Porque a aula ela é tão somente a informação. Então, a informação é uma maneira de arrumar o conhecimento. O conhecimento se adquire por meio da leitura, por meio da reflexão, por meio da escrita, né? Então, não se trata de olhar o vídeo e... Não, tem que ir mais longe. Né? Por isso que, minimamente, eu passo esses exercícios para vocês perceberem o quanto é desafiador essa reflexão. Né? Muito bem. Ontem, nós começamos a fazer uma reflexão dizendo o seguinte, que o ordenamento territorial, ele, no Brasil, né, ele se edifica em cima de uma concepção de espaço instrumental, né? O espaço enquanto uma área onde vai acontecer o fenômeno, né?
Então, é uma representação de espaço que é uma representação de espaço unidimensional, né? Que preza somente a área. Então, ele é areal, né? Então, ele foi lá e disse bem assim, olha, naquela volta grande do Xingu, dá para se estabelecer uma hidrelétrica. Ele foi lá e disse, olha, naquela parte entre Moju e Tailândia, dá para se estabelecer uma plantação de dendê. Ele foi lá e disse, olha, naquela parte ali do Tocantins, dá para se estabelecer Tucuruí. Ele foi lá e disse, olha, naquela parte ali de Barcarena, dá para se estabelecer Albrada no norte. Tá? Então, ele é areal, né? Ele foi lá e disse assim, olha, naquela parte ali, entre as ilhas do Capim, dá para se estabelecer um porto da Cargill. Olha, naquela parte ali de Santarém, dá para se estabelecer um porto. Então, a concepção é areal, né? É areal, quer dizer, ele pega uma área e observa as vantagens comparativas que tem para que aquele objeto técnico se estabeleça, né? Muito bem. Só que, o que acontece? Esse ordenamento, ele vai primeiro precisar de um trabalho, que é o trabalho da psicosfera, né? É um trabalho da psicosfera. Aquele objeto técnico, ele precisa entrar no imaginário do lugar. Ele precisa entrar no imaginário do lugar e ele precisa convencer o lugar de que aquele objeto é imprescindível ao lugar. Ele precisa se apresentar como um conjunto de vantagens imprescindíveis para o crescimento do lugar, para a prosperidade do lugar, ou, se quiserem, para o desenvolvimento do lugar. Então, esse ordenamento territorial, né, que vem, por exemplo, na forma de porto, na forma de aeroporto, na forma da implantação de um sistema de objetos, essa maneira de arrumar o território para cumprir uma lógica, tá? Essa maneira, mesmo que desconsidere a vontade daqueles que vivem no lugar, da maioria daqueles que vivem no lugar, mesmo que seja, de fato, algo estranho ao lugar, algo exógeno ao lugar, ele precisa aparecer como integrante do lugar. Ele precisa aparecer como algo que desde sempre esteve na memória do lugar, que esteve no imaginário do lugar. Ele precisa aparecer. Tá? E aí, então, tem todo um processo de atuação de segmentos do lugar, de segmentos locais, de segmentos estaduais, de segmentos regionais, para que esse ordenamento, para que esse objeto técnico, ele não pareça estranho. Longe disso. Ele tem que parecer como se o lugar pedisse aquele objeto, como se aquele sistema fosse necessário a que o lugar crescesse, prosperasse e multiplicasse. Tá? Então, são criados comitês locais, são criados mecanismos para disseminar um discurso, e esse discurso é geralmente o discurso do maravilhoso, é um discurso de que vem gerar emprego, renda e inclusão social, de que vem gerar dinamização da economia, vem gerar melhoria. Melhoria. Né? Tudo isso para quê? Para que esse ordenamento, essa maneira de arrumar o território para determinado propósito, essa maneira de arrumar o território para receber determinado objeto técnico, né, para que ela seja aceita. Né? Então, se cria toda uma representação que ressalta os benefícios. Né?
ressalta os benefícios, certo? E aí, então, começa o processo, aí ressalta o processo de reprodução social, a reprodução social, quer dizer, introjetar nos indivíduos que que aquele ordenamento é benéfico para ele, que ele vai ter um benefício com aquele ordenamento. Né? Então, é isso que torna a crítica, é isso que torna a resistência aos chamados grandes projetos na Amazônia algo muito difícil. Tá? Então, ao Brasa do Norte, o Carajás, Tucuruí, né? O projeto Trombetas, a própria Alcoa, em Juruti, os grandes projetos, eles sempre são envolvidos, eles sempre são antecedidos de uma psicosfera, né? Que é como se fosse uma preparação espiritual do lugar. Né? É como se fosse o lugar começa a se preparar para receber aquele objeto. As pessoas começam, a força de trabalho começa a preparar seus currículos. Né? As pessoas começam a preparar as suas casas, o comércio começa a se aquecer, o setor informal começa a se aquecer, há toda uma ansiedade de espera por aquele objeto, pela implantação daquele objeto. Né? Então, por exemplo, eu acho que foi 2010, acho que foi 2010, foi 2010 mais ou menos, né? Em dezembro eu estava no Rio Grande do Sul, aí em janeiro eu tinha que dar uma disciplina lá em Juruti, né? Aí em dezembro eu estava no Sul, aí a minha esposa é gaúcha, né? Então sempre no final do ano eu vou lá para o Sul, tá? Muito bem. Aí quando eu voltei para cá, fui para Juruti. Eu nunca tinha ido em Juruti. Aí peguei o avião para Santarém. Aí de Santarém peguei o barco saiu, era umas 6 horas da tarde, por aí assim, né? Aí quando foi mais ou menos assim, umas 6 da manhã, ou 3, 4 da manhã, eu estava chegando em Juruti. Aí quando eu estava chegando em Juruti, como eu nunca tinha ido lá, né? Um cidadão me recebeu da Secretaria de Educação, né? Aí me recebeu e disse, vou levar para um alojamento. Aí tá. Eu pensei que era um alojamento, e na realidade era um quarto de uma casa. Né? Quarto de uma casa de um funcionário ou de uma funcionária da prefeitura. Aí tá, eu estou lá. Aí, de manhã, eu vou perguntar o valor da hospedagem, tudinho. Aí ela disse para mim assim, olha, professor, aqui é R$100 a diária. Aí eu disse, eu não pago. Eu estava pagando R$70 em Gramado a diária, eu vou pagar 100 em Juruti? Não pago um quarto. Não, professor, mas é assim, esse é o preço, porque veio o COA aqui, aí tudo quanto é... Aí como não tinha hotel na cidade, não tinha tantos hotéis na cidade, aí as pessoas transformaram as suas casas, um quarto vago, transformaram, mas eu não fico. Aí deram um jeito e me mandaram para outro canto. Então, só para mostrar para vocês um exemplo, né, de como as pessoas elas começam a perceber que vão ganhar com o lugar. E essa mentalidade, ela é introjetada por todos, desde o gerente do banco, ao gerente da casa comercial, ao prefeito, aos vereadores, até mesmo ao cidadão que só tem uma casinha. Né? Então, ele acredita que ele vai ganhar com o projeto. Né? Então, isso cria uma receptividade.
Porque para ele, o ganhar significa eu vou aumentar a minha renda. Eu não tenho preocupação se isso vai gerar impacto ambiental, risco. Não tem, isso não é o meu problema. Né? Então, com isso, eu estou tentando explicar para vocês o seguinte, que os ordenamentos, o ordenamento territorial, ele é antecedido de toda uma receptividade do lugar. Né? Cria-se um conjunto discursivo que vai fazer com que pareça que todos vão ganhar, que todos vão ter a sua renda ampliada, quer porque vão vender mais, quer porque vão prestar serviço, quer porque vão readaptar, né? Vão aquecer o circuito inferior da economia, sobretudo. Não é? Então, isso vai fazer com que esse ordenamento dificilmente encontre resistência, com que esse grande projeto encontre dificilmente resistência. Eu não estou dizendo que a resistência não existe, mas a resistência ela é insuficiente para barrar o grande projeto. Não vai barrar. Né? Porque o Estado vai arrecadar mais, a prefeitura vai arrecadar mais, o comércio vai vender mais, os serviços vão ser mais solicitados. Então, dificilmente vai se construir uma frente para barrar. Vai ter protesto? Vai. Vai ter reclamação? Vai ter processo? Vai. Mas, mesmo assim, vai continuar. Ah, professor, então o senhor está dizendo que nós estamos fadados a isso? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que os grandes projetos, eles se tornaram, eles integram a estrutura da reprodução social na Amazônia. Né? Eles integram essa reprodução social. Né? Então, o que são esses grandes projetos? Esses grandes projetos é quando a divisão internacional do trabalho ela é reformulada e ela necessita de uma grande demanda, ela demanda uma grande necessidade de matéria-prima. Né? Uma grande necessidade de matéria-prima. Então, ela demanda uma grande quantidade de matéria-prima, então ela ressignifica os espaços mundiais de modo para atender essa matéria-prima. Então, no caso da Amazônia, um determinado momento, essa demanda mundial necessitava muito de cacau. Então, a Amazônia se tornou uma grande produtora de cacau. Né? Outro momento, o mercado mundial necessitava de uma grande quantidade de borracha. Aí a Amazônia se tornou uma grande quantidade de borracha. Outro momento, o mercado tornou necessidade de uma grande quantidade de manganês. Né? Aí veio lá o ICOME. Né? Aí outra vez, na década de 70, quer falar, Vinícius? Isso, eu queria falar para você, desculpa interromper o senhor. Pode falar. O senhor falou isso, que o espaço social reproduz as condições Pode falar um pouquinho, te aproximar do microfone que está um ruído. Pode falar, por favor. Ah, tá, já dá para entender, professor. Então, o senhor falou isso, que o espaço reproduz, né, essas condições do ordenamento territorial. A gente fez um trabalho em Geografia Humana sobre o livro Metamorfose do Espaço Habitado. E aplicando os conceitos, deu para perceber, por exemplo, que a área da Cidade Velha, que é próxima ao Ver-o-Peso, como tem um fluxo muito grande de barcos, tem muitas lojas de motores de barco ali por perto. Isso reflete essa adaptação de uma área às condições, às atividades econômicas próximas a elas? É isso. Perfeito, é isso. Né? Então, as primeiras ruas de Belém... Aliás, você pode reparar, não sei se vocês já andaram muito pelo Pará, mas, sobretudo, as cidades ficam à margem dos rios. Então, Abaetetuba, Cametá, Santarém, Altamira, né? Moju, Garapé-Miri,
né? Garapé-Miri, que mais, né? Barcarena. As primeiras ruas, a partir da margem do rio onde a cidade foi construída, ela é toda habitada por um setor comercial que vai suprir a demanda ribeirinha. Então, olha, pode reparar. Se for visitar Moju, Barcarena, Baitetuba, Garapé-Miri, né, Marabá, Altamira, Bragança, nessas primeiras ruas sempre vai ter um posto de combustível que venda diesel e querosene. Outro, vai ter loja, vai ter oficinas e loja para motor pequeno, tá? Yama de 12, de 18, peças para esse material, né? E segundo, vai ter oficinas, tá? Sempre vai ter essas três coisas. Por quê? Porque para atender a demanda do pessoal que vive da circulação de Canoas, né? Da circulação de Canoas, né? Então, o espaço se adapta, o espaço sendo receptivo a essa demanda, né? E o Metamorfose do Espaço Habitado é um livro, né? Aliás, você só pode dizer que vocês estão formados em geografia, né? Se depois, antes de pegar o diploma, vocês olharem para trás e disserem assim, bem, eu li por uma geografia nova, tá? Eu li Espaço e Método, tá? Eu li Metamorfose do Espaço Habitado, tá? Eu li A Natureza do Espaço, tá? Então, se leu esses 4, está bem próximo de uma formação de geógrafo. Tá? Vocês são de 2017, é? 2019. 2019, né? Então, ainda tem tempo. Né? Já tem tempo. Então, Professor? Oi. Voltando um pouquinho atrás, quando você estava fazendo comentários sobre o espaço, atendendo às necessidades econômicas ali, é isso que ele quer dizer quando no livro, no artigo que o senhor passou, ele fala assim, que existe um mundo dentro do ser e o ser está no mundo? Em relação a isso? Um pouco. Tu está falando de que texto? Desse último que o senhor passou. Ah, tá. O ele que tu quer dizer sou eu, né? Que é eu que escrevi o texto. Sim, sim. Tá. Ele é o autor, né? Tá, sim, pois é. Aí é que a gente está no mundo, mas o mundo está na gente. Tá entendendo? Então, quando a gente fala quando a gente fala que o ordenamento territorial ele é precedido de uma psicosfera, né, é que esse ordenamento territorial ele precisa inicialmente entrar na alma das pessoas, no espírito das pessoas, no coração das pessoas. Tá? Então, as pessoas elas precisam acreditar que elas precisam daquilo. Que é um negócio muito interessante, que é justamente a magia do fenômeno técnico. A Hannah Arendt, na Condição Humana, ela vai falar uma coisa muito interessante na Condição Humana. Ela vai começar o livro foi escrito em 58, mais ou menos. Ela vai dizer bem assim, olha, a Rússia lançou o Sputnik. Quando a Rússia lança um satélite, o Sputnik, ela vai estar dizendo o seguinte para o mundo, que a condição humana já não é mais sinônimo de condição terráquea, que o ser humano ele pode sair da Terra. Esse é o primeiro ponto. Paralelo a isso, ela vai dizer o seguinte, olha, nesse mesmo período em que o Sputnik é lançado, a gente tem
a inseminação, bebê de proveta. Então, mostrando que a reprodução humana pode não ser biológica, pode ser um ato técnico, né? Que é justamente a reprodução do bebê de proveta, que é um ato técnico, não é um ato biológico em sua totalidade, né? Com isso, ela arremata dizendo que nós, seres humanos, somos seres condicionados. À medida que a gente entra em contato com a técnica entra em contato com a gente. À medida que a gente entra em contato com a técnica entra em nós. E a nossa existência ela passa a ser umbilicalmente dependente da técnica. A técnica ela se torna como olhos nossos, como o nosso pulmão, como o nosso coração. Daí o desespero nosso, quando a gente ouve aquela mensagem, seu saldo é insuficiente para fazer aquela ligação. Aí o desespero nosso, quando a gente ouve aquele negócio lá que os seus créditos acabaram. Aí aquele desespero quando você não tem mais dados móveis. Tá entendendo? Por quê? Porque os sistemas técnicos, por exemplo, o sistema elétrico, o sistema de comunicação, o sistema de informação, ele entrou em nós. A nossa condição humana é também uma condição técnica, né? Uma condição técnica, né? Onde nós chegamos, a gente geralmente pergunta, cadê a senha do Wi-Fi? Né? Então, a mesma história do ordenamento. Tá? O ordenamento, sendo uma ação técnica, ela precisa primeiro entrar no coração das pessoas. Né? Para que as pessoas aceitem aquilo. Né? Aí, quando começa o processo, né, ele já ganhou aceitação. Vai trazer impacto? Vai. Vai ter protesto? Vai. Vai ter polícia? Vai. Vai ter prisão? Vai. Vai ter tudo isso. Mas o projeto vai se implantar. Né? Porque, como eu falei, as determinações, os comandos, eles são exógenos. Eles estão na Divisão Internacional do Trabalho. Né? Ela que vai condenar a Amazônia a ser fornecedora de commodity. Uma hora é o cacau, outra hora é a borracha, outra hora é o manganês, outra hora é o alumínio primário, outra hora é o ferro, outra hora é o ferro gusa. Vai condenar isso. Vocês acham que o Brasil, que a Vale do Rio Doce, por exemplo, não tem condição de verticalizar a produção e, ao invés de vender ferro, vender, por exemplo, instrumentos cirúrgicos? Fabricar instrumentos cirúrgicos? Né? Fabricar coisas mais refinadas? Vocês acham que não tem condição? Claro que tem. Mas a primeira tentativa que a Vale ou que outra empresa dissesse, olha, a gente vai fabricar isso, o mercado mundial vai dizer, não, então pode continuar fabricando, mas a gente não vai comprar mais de ti o aço. Né? Então, o problema é estrutural. Né? Então, os grandes projetos, eles integram a estrutura da reprodução do capital na sociedade amazônica, né? Na sociedade amazônica. Por isso que eu falei ontem que, eu não me lembro de foi que eu li, eu não sei se foi no Jesse de Souza, quando ele fala da elite do atraso, mas é que as empreiteiras comandam o Brasil, comandam o país. Comandam o país. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria fazer a reflexão com vocês, no sentido de mostrar como é que o ordenamento territorial ele precisa entrar no espírito do lugar. Né? No espírito do lugar. Né? E aí, então, vem o segundo aspecto, que é o ordenamento territorial enquanto um evento. Enquanto um evento. Né? A ideia de evento, né? A ideia de evento
ela um evento é como ele não é um acontecimento, um evento não é uma data, um evento não é um acontecimento, um evento não é uma inauguração, não é isso, né? Um evento não é isso. Eu vou compartilhar com vocês uma parte de um texto que eu estou escrevendo, tá? Deixa eu ver se eu encontro ele, uma parte de um texto que eu estou escrevendo, tá? Tá aqui. Aí que onde eu escrevo um pouco a ideia de evento, né? Para vocês compreenderem um pouco o que estou falando por evento, né? E por que eu creio que eu acredito que o ordenamento territorial ele se configura como evento, tá? Então, eu vou pedir a paciência de vocês. Eu vou compartilhar a minha tela, tá? Eu vou compartilhar a minha tela para vocês acompanharem a leitura, certo? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês, por favor, digam que se está aparecendo, tá bom? Está aparecendo aí o texto? Tá sim, professor. Sim. Então, esse texto, eu estou escrevendo ele há uns 4 anos, se chama Do Meio Natural ao Meio Técnico na Amazônia Paraense, uma proposição metodológica. Aí eu vou avançando, aí quando eu vou ler a parte do evento para vocês, tá bom? Período e meio, tá? Agora aqui, ó. Vou ler a partir daqui, tá bom? Aí, por favor, preste atenção. As categorias período e evento estão associadas e nos ajudam a compreender os diferentes e desiguais sentidos da produção do espaço. Para Santos, se considerarmos o mundo um conjunto de possibilidades, o evento é um veículo de uma ou algumas dessas possibilidades existentes no mundo. E adiante sintetiza: os eventos mudam as coisas, transformam os objetos, dando-lhes ali mesmo onde estão novas características. O evento, portador de uma racionalidade espacial hegemônica, alicerçada na técnica e em comandos políticos, condiciona a reprodução das relações de produção e, por conseguinte, a morfologia social e a produção do espaço. O período, enquanto recurso analítico, reconstitui o movimento da totalidade espacial. E o lugar, por sua vez, constitui uma expressão desta. Nos lugares, realizam-se aspectos de um determinado período, portador de um sentido, pelo espaço e pela sociedade, representativo da forma como a história realiza as promessas da técnica. A ideia de evento não é sinônimo de data, inauguração ou acontecimento, mas uma possibilidade latente, ou, se quisermos, uma vontade de potência que necessita de circunstâncias para emanar. Podemos dizer, por exemplo, que no meio natural, o complexo hidrelétrico de Belo Monte era uma possibilidade em latência, pois antes das sociedades humanas deste lugar, havia a bacia do Xingu, composta de rios com potencial energético desconhecido. Apenas no final do século XX, a região dispõe de requisitos técnicos para se manifestar na forma de um objeto geográfico, tal como uma usina hidrelétrica. No entanto, na década de 70, mesmo quando a Eletronorte planejava a expansão hidrelétrica da Amazônia, e o complexo do hidrelétrico do Xingu estava na concepção da tecnocracia do setor energético, ainda não havia premissas políticas para a materialidade desse sistema técnico. Na segunda década do século XXI, a concepção do complexo hidrelétrico de Belo Monte encontra nos governos do presidente Lula cenário político favorável para adquirir forma espacial
e exercer a função que ele destinou à tecnocracia estatal e empresarial do capital. Por conseguinte, reorganiza-se paisagem, configuração espacial e dinâmica social. Altera-se o curso do rio, natureza da fauna, da flora e do modo de vida de povos e populações que têm sua existência secularmente desenhadas, dialogando com o rio. É nesse sentido que, no meio técnico, científico e informacional, o complexo Belo Monte pode ser interpretado tal como um evento, demarcador de um período geográfico. Desde então, o olhar geográfico sobre a região do Xingu tem, neste complexo, um demarcador de períodos geográficos. No interior dos períodos, distingue-se meios geográficos, entendidos como a propriedade emergente da grande produção da existência humana, emergente da produção da existência humana, a partir da apropriação do reino vegetal, de parte do reino vegetal, animal e mineral, sinônimo de recurso. O meio consiste em frações da terra e água integradas à existência humana pelo trabalho social e por criações técnicas assimiladas, tornando-o condição, produto e palco da vida social. Compreendemos assim que o meio geográfico se origina pela apropriação de recursos naturais, cujos usos podem ser comuns, coletivos e privados. O meio natural, por exemplo, funda-se na apropriação diferente e desigual da natureza. Por isso está imerso em tensões, disputas e conflitos territoriais em torno de quem se apropria da natureza, como e para que propósito, sobretudo quando nele se reproduzem sociedades mercantis. Interrompi a leitura. Né? Então, o evento, ele é evento porque ele reorganiza a paisagem, ele reorganiza a configuração espacial, ele reorganiza a dinâmica social, ele reorganiza a produção do espaço. Né? Então, a partir daquele evento, nada será como antes. Né? Então, ele é um processo onde é assinalada uma ruptura, mas uma ruptura dialética, né? Onde a situação anterior passa por um processo de negação, conservação e superação. Então, para existir Belo Monte, foi preciso primeiro existir um rio. Né? Então, durante muito tempo, esse rio estava lá. Então, surgiu, aí na década de 70, quando tem a Eletronorte, mesmo que a Eletronorte construa Tucuruí, ainda não havia condições políticas para a construção de Belo Monte. Somente com o governo Lula vai ter essas condições políticas. Né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o ordenamento territorial ele pode ser interpretado como um evento. Né? Como um evento que vai reorganizar a paisagem, vai reorganizar a configuração espacial, vai reorganizar a dinâmica social. Né? Esse ordenamento territorial, terça e quarta, eu sempre utilizei exemplos de algo fixo. Ordenamento territorial enquanto colocar uma fração do espaço para cumprir determinada função, para cumprir determinado propósito, para cumprir determinada ordem. Né? E, sobretudo, essa ordem se refere à implantação de sistemas técnicos, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, conjuntos habitacionais. Né? Mas o ordenamento territorial também ele pode ser um ordenamento do ponto de vista de ordenamento jurídico. Porque não tem lei sem território. Aliás, é o território que inventa a lei. Né? Se vocês lerem lá a condição urbana do Paulo César Costa Gomes, né? Um livro maravilhoso, A Condição Urbana. Né? Então, nos 2 primeiros capítulos, ele vai mostrar como é que o território ele inventa as leis. Né? Inventa as leis. Né?
Então, quando fala em ordenamento territorial, né, ele está umbilicalmente associado ao ordenamento jurídico. Porque se o ordenamento territorial ele nasce no interior do Estado e, sobretudo, no interior do bloco do poder, esse ordenamento territorial ele é validado. Né? Ele é validado e ele é validado por leis. Então, por exemplo, quando eu proponho a criação da Amazônia Legal, eu tenho uma lei que legitima isso. Quando eu proponho, por exemplo, as regiões de integração do Pará, eu proponho lei. Quando eu proponho o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, eu proponho leis. Né? Não existe ordenamento territorial sem ordenamento jurídico. Né? O ordenamento territorial é a contraparte do ordenamento jurídico. É a contraparte do ordenamento jurídico. Né? O ordenamento jurídico vai dizer quais são os usos possíveis e aceitáveis daquele território. Né? Então, por exemplo, eu tenho o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, chamado SNUCS, né? Que integra o ordenamento jurídico nacional. Então, é composto de um conjunto de leis que vão regular o uso de determinados territórios. Né? Então, eles vão dizer como ele pode ser usado, quando ele pode ser usado, por quem ele pode ser usado e para que ele pode ser usado. Aí começa o conflito. Né? Porque o ordenamento jurídico, que vai dar base para o ordenamento territorial, ele é construído em cima de uma representação de espaço que é o da tecnocracia estatal. Né? Então, na segunda, na terça e na quarta-feira, eu citei o exemplo da terra indígena Cachoeira Preta, né? Que é onde está o conflito. Por quê? Porque essa terra indígena ela foi demarcada, é um dos condicionantes da implantação do Belo Monte, ela foi demarcada como terra indígena, só que dentro há moradores com 40, 50 anos que não são indígenas. Eles vão ter que sair do lugar. Né? Mas vou citar agora outro exemplo. Né? Então, eu tenho uma terra indígena demarcada, aí nessa terra indígena diz, não pode ter garimpo, não pode ter extração de madeira. O ordenamento jurídico diz isso. Né? Só que o indígena, antes de ser indígena, é ser humano. Né? E muitos vão ter interesses em não manter aquela perspectiva que diz o ordenamento jurídico. Então, tu vai ter grupos indígenas, minorias indígenas, né, que vão acreditar que tem que ser, que pode fazer garimpo, que pode fazer extração de madeira, desde que eles tenham uma parte do lucro. Por isso que o ordenamento jurídico, que vai dar base ao ordenamento territorial, ele vai conflitar com o uso do território real. Acho que foi na terça ou na quarta-feira que eu falei para vocês que não existe ordenamento territorial sem tensão, sem disputa e sem conflito. Porque o ordenamento territorial ele se situa no plano das coisas da lógica. Né? Só que a lógica das coisas é outra. Não é? Uma coisa é a lei, outra coisa é a regra. É a regra. Né? E a regra é o que as pessoas fazem no seu dia a dia. E a lei é o que elas deveriam fazer. Né? Que é um pouco o embate que a gente tem hoje da pandemia. Né? Então, a lei diz assim, olha, você tem que manter distanciamento social, usar máscara, etc, etc. As pessoas não fazem isso. Né? Então,
Você pode ler o ordenamento territorial como evento, né, que vai alterar a dinâmica do lugar, a paisagem, a configuração espacial. Né? Então, esse evento ele vai trazer um novo período para a história do lugar, que é como eu mencionei anteriormente. Tá? Porque ele vai trazer, no caso, novos sistemas técnicos, mas ele também pode trazer um novo ordenamento jurídico de como o lugar deve funcionar. Eu estava citando o SNUC. Né? Então, o que é que eu tinha antes do sistema de unidade de conservação? Né? Eu tinha uma maneira de fazer a gestão do espaço. Né? Uma maneira. Né? A partir do momento que vem o SNUC, esse SNUC ele vai criar os vários conselhos, ele vai criar os vários comitês, ele vai criar as várias maneiras que vão regular os usos. Né? Aí vai começar a ter uma série de condicionantes para aquele uso do lugar. Né? Então, eu citei o exemplo do SNUC para dizer que o ordenamento territorial está umbilicalmente associado ao ordenamento jurídico. Né? Por isso que eu falei do Estado, por isso que eu falei do bloco no poder. Né? Alguma pergunta, gente? Está dando para acompanhar o raciocínio? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Dá para continuar, então? Então, muito bem. O ordenamento territorial ele é baseado numa concepção do lugar. Né? Então, os ordenamentos territoriais, as políticas de ordenamento territorial que vêm para a Amazônia, elas, frequentemente, elas são alicerçadas numa ideia de Amazônia, numa concepção de Amazônia. Né? Então, os planos, programas e políticas que chegam para a Amazônia, né, sobretudo a partir da década de 60, por aí assim, com o surgimento da Sudã e da Operação Amazônica, né, elas chegam alicerçadas numa representação de Amazônia. Né, numa representação de Amazônia. Então, eu passo a ter a ideia de uma representação de Amazônia. Essa representação ela está no imaginário do bloco no poder, né, que vai criar um ordenamento jurídico capaz de viabilizar a chegada num conjunto de arranjo espacial que vai reconfigurar a dinâmica do lugar. Né? Então, a partir daí, eu passo a ter um novo período na Amazônia. Né? Então, vamos lá, então, passar para essa parte, então. Né? Quando eu falo dessa representação de Amazônia, vou pegar um exemplo, que é o exemplo dos planos de desenvolvimento da Amazônia. Né? Então, posso dizer, vocês acompanhem no chat, que a dinâmica territorial amazônica, durante as últimas 4 décadas do século XX, não pode ser compreendida sem o exame atento da ideia de região contida nos Planos de Desenvolvimento da Amazônia, os PDAs. Tais planos sintetizam objetivos, estratégias
e dotação orçamentária que buscam integrar a Amazônia no modelo de crescimento econômico da época, ocupando-a e reafirmando-a e reafirmando a soberania nacional nesta fração do território brasileiro. Então, você quer compreender o que significa o ordenamento territorial da Amazônia nas últimas 4 décadas? Esse ordenamento territorial, ou seja, como é que a Amazônia chegou ao que chegou hoje, né? Você precisa examinar os planos de desenvolvimento da Amazônia, né? Que é um conjunto de políticas de orientação internacional que chegam no Brasil e elas vão ser traduzidas regionalmente e, no caso da Amazônia, adquirem a forma de planos de desenvolvimento da Amazônia, né? Então, eles trazem o objetivo, a missão de desenvolver a Amazônia, né? Quer dizer, de envolver a Amazônia numa dinâmica nacional e internacional, né? De colocar a Amazônia vinculada, subordinada a uma dinâmica nacional e internacional. Eles vão atribuir à Amazônia um sentido e uma vocação. Então, cada plano desse traz uma proposição de ordenamento territorial esse alicerçado numa vocação para a Amazônia, né? Então, inicialmente, tu tens a ideia de que a Amazônia ela deveria ser uma fronteira agrícola. Aí tu tens um plano de desenvolvimento que vai trabalhar para que a Amazônia se torne uma fronteira agrícola, uma produção, uma grande celeiro produtor da agricultura. Então, isso é no primeiro plano, o primeiro plano de desenvolvimento da Amazônia, o primeiro PDA, que é de 72 a 74, que coincide com a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que se dá em Estocolmo, onde a delegação brasileira vai para Estocolmo e vai dizer que era necessário devastar a Amazônia, era necessário retirar a floresta para que se chegasse no desenvolvimento, porque a floresta em pé era sinônimo de atraso, era sinônimo que não tinha desenvolvimento, porque, naquele momento, o desenvolvimento é sinônimo de artefato, de objeto artificial. Tá? Então, esse é bem no espírito do primeiro PDA, né? Onde os militares, a delegação brasileira, os generais vão lá para Estocolmo fazer isso, né? Falar dessa maneira, né? Então, coincide com a vocação, que está embutida nesse primeiro PDA, que é a vocação de fronteira agrícola, que não é uma vocação nova, né? Por quê? Porque no século XVIII, mas sobretudo a partir de 1750, no período pombalino, na Amazônia, né, o representante do Marquês de Pombal aqui na Amazônia, o que ele vai fazer? Ele vai incentivar a formação de vilas agrícolas. Então, vai criar uma série de políticas que vão incentivar a mestiçagem, que vão incentivar o casamento de colono com indígena, e com isso o colono adquiriria uma terra para cultivar a terra, porque a ideia era transformar a Amazônia, transformar o Pará num grande celeiro de produção de alimentos. Então, essa ideia de fronteira agrícola, ela não é uma ideia nova, né? Os viajantes, quando percorriam a Amazônia, eles sempre diziam, né,
viajantes europeus, melhor dizendo. Eles sempre diziam que imagina se isso tudo fosse transformado em campos de cultivo, de grãos, ou fazendas de criação de gado. Eles sempre colocam esse discurso, né? Como se a floresta em pé fosse uma selva, quer dizer, fosse sinônimo de selvageria, fosse sinônimo de algo sem sentido e sem razão, né? E como se a única coisa aceitável fosse a condição urbana e a produção industrial, né? Então, é uma representação que é muito antiga na Amazônia, né? Aí essa proposição essa vocação de fronteira agrícola não é porque os técnicos acreditassem que a terra da Amazônia era fértil. Não é porque os técnicos acreditassem que haveria grandes índices de produção e produtividade. Não é isso, né? Ela cumpriu uma função de ideologia da fronteira, né? Capaz de atrair pessoas para quê? Para fazer a chamada amansar a terra. Amansar a terra significa expulsar da terra quem habitava. Seja esse habitante indígena, quilombola, camponês, ribeirinho, agricultor camponês. O propósito era esse, amansar a terra, né? Tornar, retirar a mata primária, retirar a mata secundária. Era esse o propósito. O propósito era fazer a frente de expansão. Por quê? Porque depois, a partir do segundo PDA, a Amazônia começa a se configurar à luz do que a economia regional chama de polos de crescimento e desenvolvimento, né? Aí tu tem baseado numa concepção europeia, que era do Perrault. O que é que isso acreditava, né? Que o Perrault, o que é que ele vai fazer? Ele vai observar como é que se dá o processo de crescimento e desenvolvimento industrial na Europa, sobretudo na Alemanha, no Vale do Ruhr, né? Aí ele vai observar o seguinte, que em determinados pontos daquele território se estabeleceu polos industriais. Aí esses polos industriais, eles atraíam outros polos. Então, à medida que eles atraíam outros polos, havia um processo de industrialização. Quer dizer, uma coisa é indústria, outra coisa é industrialização. Tem industrialização quando a indústria gera indústria, né? Industrialização é quando uma indústria gera outra indústria. Isso é industrialização. Então, isso vai ocorrer no Vale do Ruhr, porque as indústrias elas passam a ser atrativas para outras indústrias, né? Então, vai ter esse processo. Então, é baseado nisso que a tecnocracia estatal acredita que eu implantando um polo industrial em Barcarena, um polo industrial em Ananindeua, um polo industrial em Marabá, um polo industrial em Maranhão, em vários cantos, né? Eu estabelecendo os polos de crescimento, eles vão originar os polos de desenvolvimento, eles vão atrair. Por isso que nas plantas industriais, então, originalmente na planta do distrito industrial, por exemplo, de Quaraci, ou mesmo na planta do distrito industrial de Barcarena, tem uma imensa de uma área lá, que é a área de expansão, que é porque se acreditava que as indústrias que seriam implantadas, elas atrairiam novas indústrias, né? Então, foi essa história. Obviamente que isso não deu certo, né? Não deu certo, né? Porque esse modelo de polo de crescimento e desenvolvimento,
Ele fez com que na Amazônia tivesse indústria, mas não tivesse industrialização. Né? Então, na Amazônia, tu tem indústria, mas tu não tem indústria que gera indústria. Aí acaba que na Amazônia tu passa a ter indústria de bens primários. De bens primários. Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que tu tens indústria que não verticaliza, que raramente verticaliza. Né? Então, é sobre o signo dos polos de crescimento e desenvolvimento que vem a Brasa do Norte, que vem o projeto Trombetas, que vem o Grande Carajás, que vem Tucuruí, né? Que vem os portos, sobre esse signo daí. Né? Muito bem. Mas eles vêm dentro de uma representação de região. Ele vem dentro de uma imagem de região. Nesses planos, tem uma imagem de região, uma representação de região que eles sustentam. Né? Tem uma imagem de região que eles sustentam. Né? Então, essa imagem ela é baseada em alguns princípios, né? Em alguns elementos discursivos. Né? Então, o primeiro elemento discursivo é esse aqui. Uma natureza fornecedora de matérias-primas. Então, nos PDAs, há sempre esse enunciado, que a natureza está ali. Falta só investidores e investimentos. Né? Então, essa natureza, seja na forma de solo, subsolo, recursos hídricos, né? Essa natureza aí, ela não é mais natureza, ela é recurso natural. Né? Então, há uma diferença entre natureza e recurso natural. Né? A ideia de natureza ela vai ser substituída, ela vai ser silenciada, melhor dizer, substituída não. Ela vai ser silenciada a partir da modernidade, a partir do século XVI, XVII. Né? Até o século XVI e XVII, o que é que eu tinha? Em muitas sociedades, né, também europeias, né, eu tinha a ideia de natureza como uma grande mãe, como um grande ser vivo, né, como um grande ser vivo, né, a grande mãe, o grande útero, o grande seio, né, de onde provém tudo. Né, e onde tudo está conectado. Então, o rio está conectado à várzea, que está conectado à floresta, que está conectado à terra firme, que está conectada, quer dizer, a fauna e a flora estão juntos. Né? Então, a natureza ela passa a ser compreendida como um grande ser vivo e mais compreendida de modo holístico, né? Como um grande sistema, umbilicalmente associado. Né? Então, essa história de clima, de aspectos físicos, de clima, relevo, estrutura geológica, isso aí não tem muito sentido. Né? Porque a natureza ela era vista de uma maneira holística. Né? Como o Bertrand Fly chama, ela era de uma maneira sistêmica. Né? Então, por isso, nesse momento, até o século XVI, por aí assim, na natureza havia muitas divindades que representavam essa natureza. Né? Essa natureza. Então, você pega, sobretudo, a tradição celta, vai sempre falar da grande mãe, né? Da natureza como a grande mãe. Né? Então, nesse momento, a grande mãe e a própria representação de divindade, ela tem um componente materno muito grande, né? Porque é aquela que vai cuidar,
é aquela que vai alimentar, é aquela que vai gerar. Né? Aí, mas o que acontece? A partir da modernidade, essa concepção de natureza ela vai ser substituída, né? Porque a razão instrumental que vai nascer a partir da modernidade, ela vai dizer o seguinte, que a natureza é feita para ser dominada, né? Dominada. Aí, então, o que vai acontecer? A natureza ela passa a não ser vista como um todo vivo, como um ser vivo. Tá? Ela não passa a ser vista de maneira holística, de maneira sistêmica, né? Ela não passa a ser vista como algo sagrado. Né? O sagrado foi para dentro da igreja. A natureza ela é uma grande fonte. Né? Mas é uma fonte de quê? De recurso. Ora, antes da modernidade, a natureza era uma grande fonte, mas era uma fonte de vida. E para viver, obviamente, o ser humano precisa comer, vestir e morar. Não é? Mas Professor, travou a chamada. até onde eu fui, até onde vocês me ouviram. Você estava falando da natureza primal, da natureza como algo sagrado. Ah, tá. É que eu fico falando, aí eu não reparei que travou o sinalzinho aqui, depois que eu vi que travou, que parece que ficou tudo escuro a minha tela. Então, retornando. Então, quando a natureza ela era sagrada, ela era vista como algo sagrado, holístico, eu não estou dizendo que as pessoas não utilizavam a natureza para se alimentar. O problema é que a partir do século XV, por aí assim, XVI, acontece algo inédito na história da humanidade. Né? O que é algo inédito? Né? A Terra, ela passa a ser vendida, comercializada. Né? Isso é inédito. Né? Por quê? Porque quando eu começo a imprimir na Terra um preço. Mas olha, como é que eu vou imprimir um preço para algo que eu não criei? Para algo que já estava aqui antes de eu nascer e para algo que vai continuar depois que eu morrer? Aí começa o problema. Quando a Terra adquire um preço, aí a natureza deixa de ser natureza e se transforma em recurso. Está dando para me entender? Sim, professor. Por que começa um recurso? Porque eu começo a dizer bem assim, olha, Yuri, esse pedaço de terra aqui é meu. O Yuri, ao invés de dizer, olha, tu tá doido, e me matar, o que o Yuri vai fazer? Ele vai concordar comigo. Então, eu estou dizendo que o Proudhon estava corretíssimo quando ele fala que a propriedade foi um roubo. Não é? Então, o fundamento da desigualdade está nesse processo de utilizar a propriedade privada como um recurso para oprimir quem não tem a propriedade privada. Né? Porque a propriedade privada ela é danosa no sentido de que eu privo alguém de utilizar. Mas com que direito eu privo alguém de utilizar se eu não produzir a terra? Se a terra estava lá? Eu me apropriei da terra.
Aí eu criei uma série de mecanismos para me apropriar. Esse mecanismo vai desde que eu sou representante divino, esse mecanismo vai desde que, olha, eu tenho mais armas, eu vou te matar, esse mecanismo, assim, a minha família é maior do que eu vou te matar. Acho que todos vocês assistiram Vikings, não assistiram Vikings? Assistiram? Sim, professor. Sim. Eu não assisti. Sim, professor. Vocês lembram lá quando o Flock vai para aquela terra lá? Que ele, é como se ele quisesse começar um paraíso, o Flock, Sim, professor. né? Pois é, ele vai começar, aí ele começa, aí ele se desilude, porque ele queria uma propriedade de uso comum. Aí vai ter alguém que diz, não, esse pedaço aqui é meu. Ele se desilude e vai embora. Aí, na última temporada, um dos filhos do Ragnar vai lá e encontra aquela terra. Encontra o Flock. Né? Vai lá. Aí ele vai encontrar, melhor dizendo, a história do... o Flock é a história do Flock. Aí aquela cena da baleia é muito emblemática. Então o cidadão vai dizer assim, olha, a baleia caiu no meu pedaço, então é meu, é minha. E eu vou matar todos que se aproximem. Né? Então aquele autor da série foi brilhante, ele reconstituiu a cena do nascimento da propriedade privada como um recurso que vai privar o outro de ter acesso. Né? Então, o nascimento da ideia de propriedade privada é o nascimento da natureza enquanto recurso natural. Né? Recurso natural privado, tá me entendendo? Privado. Né? Quer dizer, eu vou recorrer a uma fração da natureza e, ao recorrer, eu privo os outros de ter acesso. Né? Então, o que o cidadão falou lá naquele último episódio, disse, não, a baleia caiu aqui no meu território. Então, todo mundo estava precisando de pele de baleia, de óleo de baleia, de carne de baleia. Eu disse, não, isso aqui é meu, eu vou matar quem se aproximar daqui. Então, ele privou o outro. O problema é quem não produziu a baleia. E o problema é quem não produziu a terra dele. Você não para entender? Então, aí que está um dos fundamentos da desigualdade do capitalismo. Né? Ah, então o senhor é contra a propriedade? Não, não sou contra a propriedade. A propriedade integra, a propriedade ela é anterior ao capitalismo. Né? O problema é a renda da terra. O problema é a propriedade privada, a renda da terra, que vai transformar a natureza em recurso. E aí não é um problema. Ela vai transformar o recurso em mercadoria. E aí ela vai colocar a terra num ritmo de produção insuportável. Por quê? Porque vai colocar as pessoas num ritmo frenético de consumo. Aí nós assistimos pela primeira vez na história da humanidade a deteriorização do valor de uso. As pessoas compram um carro pensando em trocar. As pessoas compram um celular e pensando em trocar. As pessoas não recorrem mais a oficinas. Não vale a pena. Né? Então, com isso, a gente passa a ter mais tênis do que a gente consome, a gente passa a ter muito mais coisa. Eu falei tênis assim, uma maneira, mas muito mais coisa do que a gente consome. Esse ano eu tive uma experiência muito interessante. Eu já sou velho, né? Já estou caminhando para a última parte da minha vida, né? Então, desde os 6 anos eu estudo. Né? E pela primeira vez, depois de 52 anos, pela primeira vez na vida, eu consegui utilizar uma caneta Bic até o fim. Até ela não ter mais tinta. Quem de vocês já fez isso? Já fiz, professor. Já fez, né?
É difícil, né, Yuri? Olha, a gente é pego de surpresa às vezes, assim. Que falta tinta, a gente fica ferrada. Já usei uma caneta Bic por 1 ano e meio já. Durou pra caramba. Exatamente. Foi o ano mais ou menos que eu usei, 1 ano e meio. Né? Mas geralmente é uma coisa tão relativamente fácil de se encontrar e relativamente fácil de se acessar que a gente não tem preocupação de levar até o final a caneta, não é isso? Né? Porque a gente acredita que a caneta é feita para ser comprada, não para ser usada. Né? Professor, licença, o senhor está falando de recurso natural que tem a ver um pouco com, totalmente a ver com propriedade privada. No texto que o senhor passou do primeiro trabalho, no trecho sobre poder, no dicionário do Bobbio, fala que o poder que o homem exerce sobre a natureza é diferente do poder que o homem exerce sobre o próprio homem. Mas para o homem exercer esse poder sobre a natureza, primeiramente ele precisa exercer o poder social. Por exemplo, uma empresa conseguir concessões para explorar recursos naturais de um país que não é o país de origem dela. Isso tem a ver com o que o senhor estava falando agora? Totalmente, Vinícius, totalmente. Né? Quer dizer, eu tenho que criar um poder social, porque ninguém produziu a natureza, ninguém produziu a fotossíntese, ninguém produziu os minérios, ninguém, já estavam aí. Né? Então, naturalmente, a propriedade não integra isso. Então, naturalmente, a propriedade é um construto social que vai validar determinados usos e abusos. No caso da sociedade que nós imperamos hoje, a deteriorização do valor de uso. Nós consumimos pelo simples prazer de consumir, não porque precisamos. E nós consumimos, mas nós adoramos consumir se está novo. É disso que ela vive, que é justamente do desperdício. Do desperdício. Totalmente do desperdício. Nós não reaproveitamos, nós não reciclamos, nós não reutilizamos. Nós preferimos comprar. Nós preferimos comprar. Né? Preferimos comprar. Então, aí que vem a história do recurso natural. Né? Porque o recurso natural, no capitalismo, é sinônimo de mercadoria. O recurso natural não é um negócio... Não, nós precisamos da natureza para sobreviver. Não é isso. Né? Mas é dizer assim, não, nós precisamos da natureza para a reprodução do processo capitalista. Aí, então, o discurso de sustentabilidade ele se torna um discurso muito lacunar. Muito lacunar. Por isso, ele agrada a todo mundo, gregos e troianos, americanos e soviéticos, né? Verdes, vermelhos, amarelos, azuis. Porque a sustentabilidade é a nova versão do desenvolvimento. Quem, em sã consciência, é contra a sustentabilidade? Né? Quem? Não é isso? Por quê? Porque é um discurso extremamente lacunar. Nós não precisamos da natureza para sobreviver? Precisamos. Precisamos comer carne, precisamos comer verduras, precisamos vestir, precisamos de automóvel, precisamos de combustível, precisamos de tudo. Tudo vem da natureza. Tudo vem da natureza. Precisamos disso. Tudo. Né? Esse é um ponto. Né? Mas nós precisamos... Mas será que é só... Mas será que esse módulo é o único possível de se obter o recurso natural? Né? Não para entender? Houve um tempo no capitalismo em que o que acontecia? Você produzia
para as pessoas consumirem. Né? Então, você produz para a pessoa consumir. Né? Então, isso gerou uma crise, que foi a crise de 29, que foi a crise de superprodução. Porque se acreditava que, ao produzir, as pessoas iam consumir. Né? Aí o capitalismo percebeu, não é bem assim. Né? Aí surgiu uma coisa começou a surgir uma coisa maravilhosa, que o Lefebvre chama de sociedade do consumo dirigido. O que é que significa? Significa que eu primeiro preciso plantar o desejo que as pessoas. Eu preciso semear o desejo de consumo nas pessoas. Eu preciso fazer com que as pessoas acreditem que ao consumir elas se tornam plenas. Eu preciso fazer com que as pessoas acreditem que elas são incompletas, que aquilo vai completá-las, vai torná-las melhores, né? Vai torná-las mais inteiras. Né? Então, começa a surgir todo um mecanismo que vai dar origem ao que o Lefebvre chama da sociedade de consumo dirigido. O que é que significa isso? Significa dizer o seguinte, que o desejo do consumo é o primeiro processo produtivo. Eu primeiro vou produzir o desejo de consumir. Eu vou criar uma psicosfera que as pessoas sejam receptivas àquele meu produto. Sabe quem entendeu isso muito bem? A indústria pornográfica. A indústria pornográfica. Né? Por quê? Porque a indústria pornográfica ela vende um desejo. E o desejo é desejo porque ele nunca pode se realizar. Ela vende um desejo. Então, ela vende uma motivação. Ela vende uma fantasia. Né? Então, quando as pessoas se deparam diante de determinada cena, diante de determinada pessoa, diante de determinada... Elas estão se deparando diante de uma fantasia que a indústria pornográfica entendeu muito bem. Você está entendendo? Né? Se trata de trabalhar o desejo. Né? Então, o cidadão, por exemplo, que ele adentra um cinema pornô, ele paga o ingresso porque ele está querendo consumir uma coisa. Né? Ele quer consumir sexo. Né? Não importa se seja físico, se seja fantasia, ele quer consumir aquilo. Aí ele assiste o filme. A pergunta básica é, ele consumiu? Né? Não consumiu. Ele foi consumido. Tá entendendo? Então, só aumentou mais o desejo dele. Tá? Outro que entendeu muito bem isso, a sociedade de consumo dirigido, foi a indústria do narcotráfico. Né? Então, houve um tempo que fumar maconha era algo subversivo. Hoje, não vou dizer que é permitido, mas eu estou dizendo que provavelmente o grau de subversão já saiu. Né? Já saiu. Né? Por quê? Porque outros tipos de drogas sintéticas e todas assim alimentam profundamente o processo. Né? Então, eu citei esse exemplo do sexo, esse exemplo da droga, por quê? Porque, dentre os componentes estruturais da reprodução do capital, vai estar o sexo, o escravismo sexual, a indústria pornográfica, o comércio de drogas, o comércio de armas e a corrupção. Não é? Então,
Quando eu falo da indústria pornográfica, eu coloco aí, inserido também, a escravidão sexual. A escravidão sexual, hoje, ela movimenta um comércio muito grande. Igual ao comércio de drogas, igual ao comércio de armas, igual à corrupção. Né? E não sou eu que estou dizendo isso, não. É o David Harvey, lá nas 17 contradições do capitalismo. Né? Então, eu coloquei dessa maneira aí, né, porque para mostrar justamente, a gente estava fazendo uma digressão para mostrar como é que a ideia de natureza ela é reduzida à ideia de recurso natural. Né? Mas o recurso natural aí é sinônimo de mercadoria, né? E essa mercadoria aí, eu preciso primeiro semear o desejo de consumo dessa mercadoria, que é o que o Lefebvre chama da sociedade de consumo dirigido. Né? Então, esse desejo de consumir, ele vai criar uma deteriorização do valor de uso. Né? Quer dizer, as pessoas cada vez mais consumem para trocar. Então, isso faz com que o impacto do uso do recurso natural seja profundamente gigantesco ao meio ambiente. Gigantesco. Né? Gigantesco. Por isso que os grandes projetos, eles não são mais a edificação dos sistemas técnicos dos grandes projetos, eles não são mais fruto da ação de trabalho manual. Né? Então, é feito por grandes máquinas. Grandes máquinas. Então, para construir, por exemplo, Belo Monte, né, foi obrigado vir peças de grandes máquinas para montar as máquinas para poder fazer a hidrelétrica. O próprio sistema técnico da hidrelétrica. Né? Então, são instrumentos, objetos dotados de uma artificialidade técnica nunca vista na história da humanidade. Nunca vista. Então, é um potencial de técnica muito grande, porque a escala da produção é muito grande. É muito grande. Tá? Então, não estou falando mais de geração de energia para uma casa, para uma vila. Eu estou falando em exportação de energia. Não, para entender a diferença? Né? Então, aí que entra o impacto dessa metamorfose da natureza em recurso natural. Né? O Altvater, Elmar Altvater, num livro chamado O Fim do Capitalismo Tal Como o Conhecemos, ele vai dizer o seguinte, olha, o capitalismo ele caminha para uma crise. Talvez não seja a crise que o Marx vislumbrou, da contradição entre forças produtivas e relações de produção. Talvez não seja essa a crise. Né? A crise que o capitalismo vai enfrentar é na sua matriz energética. Por quê? Porque a matriz energética predominante do capitalismo é o combustível fóssil. E esse combustível fóssil ele tem limite. Então, o Altvater ele vai dizer que a crise ela vai se dar por aí, que ele não vai ter condições de garantir essa matriz energética somente utilizando o combustível fóssil. Vai ser necessário outras fontes de energia. Aí, por isso, o biodiesel, por isso a energia solar, por isso a nuclear, outras fontes de energia. Né? Está claro isso? Deu para compreender a diferença entre... Sim, professor. Sim, professor. Vocês conseguiram compreender a diferença entre natureza e recurso natural? Né? Vou dar um outro exemplo. A natureza ela é o todo. O recurso natural é a parte. Tá? É a parte. Então, por isso,
porque empreendimentos como, por exemplo, hidrelétricas, portos, assim, né, eles vêm acompanhados de uma coisa chamada do RIMA, né, do RIMA, né, ou do relatório de impacto ambiental, isso daí, né? Então, como é que é feito o relatório do impacto ambiental? Ele é feito numa concepção de recurso natural. Aí, o que é o recurso natural? Ele é parte. Ele é parte. Então, ele vai pegar Belo Monte, por exemplo, e vai dizer bem assim, olha, o impacto da hidrelétrica é apenas nessa parte aqui. Que aqui que vai ser construído. Então, o impacto aqui é X, o impacto aqui é Y, o impacto aqui é Z. Né? E aqui não tem impacto. Isso não vai ter impacto. Né? Por quê? Porque é baseado numa concepção areal, vocês lembram? É baseado numa concepção tecnocrática. Então, é baseado numa concepção de natureza fragmentária. Então, ele vai o impacto, o relatório de impacto ambiental, ele vai ser baseado não numa concepção de natureza holística e sistêmica, mas sim numa concepção de natureza quadricular, fragmentária. Então, ele vai dizer, o impacto vai ser nessa parte aqui, nessa outra não vai ter. Né? Aí a pergunta básica, mas sim, mas vem cá, combinaram isso com o ar? Combinaram isso com a fauna? Combinaram isso com a flora? Combinaram isso com o modo de vida? Combinaram isso com o turismo? Combinaram isso com a sociedade? Não. Está dando para entender? Aí, nos lugares onde tem um impacto, não, nesse lugar, realmente, aqui, as pessoas não vai dar para pescar. Nesse lugar aqui não vai dar para morar. Nesse lugar aqui não vai dar para plantar. Nesse lugar aqui não vai dar para criar gado. Nesses lugares aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos criar as medidas mitigadoras. O que é isso? A gente pode construir um novo conjunto habitacional. Né? Aí tu tem em Altamira conjuntos habitacionais onde indígenas moram. Né? Mas e aí, olha, como é que vai ficar a situação dele, que ele pescava, que ele caçava? Bora criar um cartãozinho para ele. A gente cria um cartãozinho para ele, e esse cartãozinho para ele tem uma quantia que ele recebe durante determinado período. Então, as medidas mitigadoras, elas são frequentemente medidas mercadológicas, porque elas acreditam que tudo é uma questão de preço. Quanto é que tu quer? Quanto é que eu tenho que pagar? Um pouco isso. Não estou dizendo que é só isso. Então, mas geralmente se resume a isso, que é um pouco a ideia que está... Aqui se reduziu a ideia do poluidor-pagador. Né? Então, você poluiu, você tem que pagar, tudo bem, eu pago. Você poluiu novamente, eu torno a pagar. Poluiu, eu torno a pagar. Porque pagar nunca é o problema. Por que não é o problema? Porque isso não é a essência do processo. Porque esses grandes empreendimentos, eles são capitalistas. Eles são capitalistas porque o capitalismo ele é alicerçado em dois fundamentos. Se é capitalismo, ele arrebenta com a natureza. 2, se é capitalismo, ele arrebenta com a força de trabalho. Tá? Então, é do DNA do capitalismo, é da morfologia, é da anatomia do capitalismo sujar, poluir, arrebentar. Então, é inocente aquela crítica que disse, nossa, mas a Vale arrebentou com Brumadinho. Nossa, mas Belo Monte arrebentou com aquela... Meu amigo, são empreendimentos capitalistas. É do DNA deles arrebentar com a natureza. Se eles não arrebentassem com a natureza, eles não seriam capitalistas. A pergunta que nós temos que fazer é por que, mesmo arrebentando com a natureza, é permitido que eles se implantem?
pergunta que nós temos que fazer é por que esse tipo de ação que arrebenta com a natureza é validada? É essa a nossa crítica de geógrafo que nós temos que fazer. Nós não podemos ficar naquele sentimento, naquele sentimentalismo que diz assim, nossa, mas como eles poluem? Mas você queria o quê de uma empresa capitalista? Ele vai poluir, porque é da essência dele poluir, arrebentar. Né? A pergunta que nós temos que fazer é por que ela faz isso? Nós temos que perguntar como garantir que as gerações futuras tenham acesso àquele meio ambiente se ele corre risco e impacto ambiental. Essa é a crítica que a gente tem que começar a fazer. E não ficar dizendo, nossa, mas a hidro polui. Sim, claro que ela polui, porque ela é uma empresa capitalista e toda empresa capitalista polui. Né? Toda empresa de mineração tem sua bacia de rejeito. O que é que significa dizer? É a minha fossa. Né? A minha fossa. O que a gente vai fazer com isso? Isso tem uma capacidade. Né? Então, estou dizendo isso para a gente qualificar a crítica. E qualificar a crítica significa adentrar novamente ao ordenamento jurídico, adentrar novamente ao bloco no poder, para compreender como é que é validado isso. Como é que isso é validado? Como é que isso é permitido? Acho que há uns 3, 4 anos atrás, eu estava em Altamira, tinha um encontro lá. Aí a gente foi visitar Belo Monte, né? Aí só que nesse dia eu estava atacado, né? Eu estava possuído. Aí, fomos recebidos lá pela recepcionista. Aí ela começou a apresentar aquela conversa lá para turista ver, né? Ah, porque Belo Monte é isso, Belo Monte é aquilo, Belo Monte é aquilo outro. Aí, como eu falei para você, eu estava atacado, né? Aí eu perguntei para ela assim, mas escuta, querida, se Belo Monte só tem a sua capacidade plena de funcionamento 6 meses durante um ano, se o valor do quilowatt para a sociedade paraense não diminuiu, se o valor do ICMS recolhido, quem vai ganhar com Belo Monte é o Centro-Sul, porque o ICMS ele é recolhido no lugar onde se consome, não no lugar onde se produz, a pergunta que lhe faço é, qual é o benefício de Belo Monte? Obviamente que foi uma pergunta que deixaria a Malévola com inveja, né? Foi uma pergunta extremamente maldosa, porque a menina não estava lá para responder isso, ela estava lá só fazendo o seu papel, né? Mas tem dia que a gente não está, que a gente não acorda bem. Todo mundo, cada um de nós um dia já acordou assim, com vontade de chutar a lata, né? Chutar o balde, como diz o caboclo, né? Aí eu perguntei, aí ela ficou toda com cara de ué, né? Aí eu disse, mas eu vou te responder. Belo Monte, ela nasce para atender os anseios das empreiteiras. Belo Monte foi construída porque as empreiteiras precisavam ter suas demandas atendidas, e não porque a sociedade amazônica precisasse de Belo Monte. Então, esse é o meu entendimento. Né? Eu também me dou o direito de estar equivocado. Né? Mas é um pouco para dizer para vocês essa história de a nossa crítica ao ordenamento territorial, né, seja ele um ordenamento que se configure um novo arranjo espacial ou se configure um novo ordenamento jurídico, né, ele tem que entender a anatomia do modo de produção capitalista, senão a crítica vai ser uma crítica panfletária, vai ser aquela crítica que diz, nossa, mas polui, nossa, mas é isso. Cara, como se a gente quisesse que
a gente quisesse que o capitalismo não poluísse. Né? O capitalismo nasce poluindo e vai morrer da sua poluição. Inicialmente, o capitalismo nasce, o combustível do capitalismo, né? Qual que era? Qual foi o primeiro combustível do capitalismo quando ele nasce lá na Europa? Era óleo de baleia e madeira. Vocês assistiram lá a Mestre dos Mares? Né? Vocês viram como cada porto da Europa tinha um baleeiro, um porto para receber baleia, para vender óleo de baleia, para vender couro, para vender... Que era o combustível, óleo de baleia. Porque tem essa finalidade. Tá? Alguma pergunta, gente? A sustentabilidade é um discurso lacunar, porque é um discurso que praticamente agrada a todo mundo. Né? Quando eu falo discurso lacunar, esse termo discurso lacunar é um termo da Marlene Chauí, né? Onde ela vai dizer que o discurso ideológico é um discurso lacunar porque ele não se mostra na sua totalidade. Né? Então, sustentabilidade é um discurso lacunar porque ele não mostra que há vários tipos de sustentabilidade. Há a sustentabilidade do capital. Essa sustentabilidade do capital não é a mesma sustentabilidade do trabalho, não é a mesma sustentabilidade do indígena, não é a mesma sustentabilidade do quilombola, não é a mesma sustentabilidade do ribeirinho, não é a mesma sustentabilidade do agricultor familiar. Mas como tu fala sustentabilidade, é como se tu acionasse um arquétipo capaz de explicar tudo, como se fosse a panaceia para tudo, como se a ideia de sustentabilidade fosse um tronco comum, um totem comum a todos que temos que se agarrar. Né? E ela não vai encontrar opositor. Né? Porque é um discurso. Esse é o papel do discurso. Né? Agora, quando começa a falar que, olha, mas que sustentabilidade é essa que a empresa está falando se a essência da empresa é poluir ou arrebentar com a mão de obra e da força de trabalho? Né? Então, um pouco isso. Professor? Oi. É que nem alguns falsos discursos que querem proteger, alguns países querem proteger a Amazônia, sendo que eles poluem muito mais nos países deles, como se fosse uma segurança, a Amazônia está ali em pé. É um pouco isso. Esse discurso de proteger a Amazônia é outro discurso lacunar. Por quê? Porque, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela quer proteger a Amazônia. Por quê? Porque ela ainda não conhece, ela não catalogou o DNA e o princípio ativo da fauna e da flora. Ela ainda não sabe ainda o manancial que tem isso na tradução para dar origem, por exemplo, a produtos cosméticos, a medicinais, a cura de determinada doença. Ela não tem esse poder. Então, para ela é interessante preservar. Que não é o mesmo interesse de preservar que os quilombolas têm. É porque os quilombolas querem preservar porque aquilo faz parte do modo de vida deles. Eles não querem preservar pensando que a gente vai catalogar o DNA, vai transformar em princípio ativo, vai patentear, vai transformar em remédio, vai transformar em medicamento, vai transformar em cosmético e vai vender. Então, esse preservar sustentável é um container semântico. A pergunta que nós temos que fazer é para quê, para quem e como. Aí sim, a gente tira a sustentabilidade do discurso lacunar. A sustentabilidade, mas para quê? Para quem? Como? Aí a gente tira o discurso a lacuna do discurso. Tá? Então, a gente procurou hoje falar falamos
do como o ordenamento territorial ele é antecedido de uma psicosfera, né, que prepara o lugar para aquele processo. Né? Falamos do ordenamento territorial enquanto um evento, né, enquanto um evento que pode ser lido como um evento que vai reorganizar a paisagem, a configuração espacial e a dinâmica social. Né? Falamos desse ordenamento territorial que não é necessariamente a construção de fixos, né? Mas que o ordenamento territorial está umbilicalmente associado ao ordenamento jurídico, ao conjunto de leis, né? E que está associado a uma representação. Nós começamos a falar da representação. Tá? Eu vou postar para vocês, eu vou compartilhar aqui, eu vou postar para vocês esse texto. Tá? Não precisa fazer comentário dele, mas eu gostaria que vocês lessem. Tá? Porque esse texto aqui, Região e Representação, a Amazônia nos Planos de Desenvolvimento, é um texto publicado na Bíblia 3W, é um texto que eu escrevi faz 10 anos, vai fazer 10 anos mais ou menos que foi publicado. Né? É um texto que eu gosto dele, porque ele vai falar das coisas aqui que é uma contribuição a esse debate da Amazônia. Então, eu vou postar para vocês, vou postar no CIGA, né, e também no grupo, né, para vocês darem uma lida. Né, para vocês darem uma lida para a gente continuar amanhã. Tá? Alguma pergunta, gente? Não, moço. Tá dando? Você estão conseguindo entender a exposição? Estão conseguindo esse ritmo que eu falo? Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Sim, professor. Está dando para compreender. Olha, sem um caderninho não dá para compreender. Tá? Sem um caderninho não dá para compreender, não dá para anotar. Tá? E, sobretudo, a literatura que eu vou citando. Tá? Então, só vai fazer efeito a disciplina se vocês lerem, se vocês pesquisarem, sabe? Então, é isso que eu faço para vocês aqui, tá? É que nem eu estou passando que nem um vídeo de como emagrecer. Eu estou passando um vídeo de como emagrecer, né? Mas ninguém vai emagrecer olhando o meu vídeo. Né? Vai praticar. Então, ninguém vai compreender geograficamente a relação entre política e ordenamento territorial sem ler, sem observar o que eu citei, essas coisas assim. Tá? Então, façam a parte de vocês, que eu estou tentando fazer a minha parte. No demais, se cuidem, fiquem em paz. Amanhã a gente se vê. Tá? Eu vou interromper a gravação da aula. Assim, eu gostaria que vocês escrevessem presente no chat, por favor, antes de eu interromper. Tá? É importante que todos escrevam presente. Né? Todos escreveram? Todos escreveram, gente? Tá? Então, Acredito que sim, professor. Sim, né? Então, eu vou encerrar vou encerrar a gravação. Tá? Ainda hoje eu disponibilizo ela.